Sabe, a gente passa a vida toda admirando heróis, pessoas que parecem intocáveis, feitos de luz. No meu caso, era o pastor Elias, um homem de fé, um líder. Era tudo que eu via, tudo que eu acreditava, até que a vida me colocou dentro da casa dele. E lá, entre paredes que pareciam de vidro, eu vi, eu vi a máscara cair e o que havia por trás dela. Ah, isso mudou tudo que eu pensava sobre fé, sobre poder e sobre a verdadeira face de certas bênçãos. Eu sempre fui uma mulher de fé. Desde criança, me agarrei às promessas divinas como quem se agarra a um bote em alto mar. Minha vida não foi um conto de fadas, não. Perdi meu esposo cedo, criei meus filhos com o suor do meu rosto, enfrentei a solidão e os desafios da velhice. Mas em cada tropeço, em cada lágrima, eu encontrava consolo na minha comunidade de fé, na casa de oração que era meu segundo lar. E no pastor Elias. Ah, o pastor Elias, para mim, ele era mais do que um líder, ele era a personificação da palavra, um anjo na terra, a própria luz. Ele subia no púlpito com uma aura que preenchia todo o salão. Sua voz, melodiosa e cheia de convicção, parecia tocar a alma de cada um. Seus olhos, que brilhavam com uma intensidade que eu nunca vi em outro homem, transmitiam paz, esperança, certeza. Ele falava de humildade, de desapego dos bens materiais, de amor ao próximo, de sacrifício. E a cada pregação, minha fé se renovava, se fortalecia. Eu admirava profundamente, acreditava em cada palavra, em cada gesto dele. Eu via como um exemplo vivo do que era ser um verdadeiro servo. E não estava sozinha. Toda a comunidade o idolatrava. Ele era o pastor amado, o homem de Deus. Eu, Dona Elisa, sempre fui uma das mais assíduas na casa de oração. Uma das primeiras a chegar, a última a sair. Ajudava na limpeza, no preparo dos lanches para os encontros, na organização dos eventos. Doava o que podia do meu pouco, acreditando que cada centavo era uma semente plantada no solo sagrado da fé. Ele sempre me tratou com carinho, com um sorriso gentil e uma palavra de reconhecimento. Dona Elisa, a senhora é um pilar da nossa comunidade, uma verdadeira serva. E aquelas palavras, elas me enchiam de orgulho, de um propósito que eu achava ser divino. Mas a vida às vezes gosta de nos testar. E a minha me testou de novo e de forma implacável. Minha casa, aquela que eu e meu falecido marido construímos com tanto sacrifício, foi atingida por um temporal. O telhado cedeu, as paredes rascaram e grande parte do que eu tinha foi perdida. Meus filhos, já casados e com suas próprias vidas, tentavam ajudar, mas não tinham condições de me abrigar por muito tempo. Eu me vi, aos 70 anos, sem um teto, com o coração partido e a alma exausta. Foi em meio a essa tempestade que a luz surgiu. O pastor Elias, no púlpito, durante um culto, anunciou: "A nossa irmã Dona Elisa, uma mulher de fé inabalável, está passando por um momento de provação. Sua casa foi destruída e, como comunidade, não podemos deixá-la desamparada. Ela virá morar comigo e com minha família na nossa residência pastoral, até que a situação dela se normalize. É o mínimo que podemos fazer por uma serva tão fiel." O salão aplaudiu, as pessoas me abraçaram emocionadas. Eu chorei,
Chorei de alívio, de gratidão, de uma fé que parecia inabalável. Ali estava a prova, a prova de que Deus ouvia minhas preces, de que Ele usava seus instrumentos na terra para me abençoar. Eu estava indo morar com um pastor amado, em sua casa, no seu próprio lar. Seria uma bênção, uma oportunidade de estar ainda mais perto daquele homem de luz. Imagine a minha felicidade, a minha gratidão. Eu sentia que o céu estava me abraçando, me confortando em meio à tribulação. Acreditava, do fundo do meu coração, que estava entrando em um lar de paz, de santidade, de amor genuíno. Arrumei minhas poucas coisas que restaram, meu coração transbordando de uma expectativa pura e ingênua. Eu estava prestes a entrar no santuário particular de um homem de Deus. Não era apenas um teto, era uma promessa de dias mais luminosos, de uma fé ainda mais profunda. Mal sabia eu que aquela porta que se abria não era para um santuário, era para um palco. Um palco onde a máscara dourada que eu tanto admirava estava prestes a cair. E o espetáculo que eu presenciaria, ah, esse mudaria para sempre a forma de eu ver o mundo, a fé e as pessoas que se apresentam como santos. A casa do pastor Elias não era apenas uma casa, era uma mansão. Portões altos, jardim impecável, carros luxuosos na garagem, uma piscina que parecia um lago particular. Quando eu vivia no meu bairro, o pastor sempre pregava sobre a simplicidade, sobre não se apegar aos bens materiais, sobre o exemplo de vida despojada de Jesus. Eu, na minha fé cega, interpretava o conforto dele como uma bênção divina, um fruto do trabalho para a obra. Mas ao pisar ali, dentro daquela grandiosidade, uma primeira pulga começou a coçar na minha orelha. Uma pulga bem pequena, quase imperceptível, mas que ali estava. Fui recebida pela esposa do pastor, a pastora Ana, uma mulher sempre impecável no púlpito, com um sorriso angelical e voz mansa. Em casa, o sorriso era mais forçado, os olhos um pouco cansados. Ela me mostrou meu quarto, um cômodo confortável, mas bem mais simples do que o restante da casa. Sinta-se à vontade, irmã Elisa. A casa é do Senhor e de todos nós. Ela disse, mas o tom não combinava com as palavras. Havia uma frieza, uma distância que eu não esperava. Ela parecia tensa, ou talvez fosse só meu cansaço. Os primeiros dias foram de adaptação. Eu me esforçava para ser útil, para não ser um fardo. Oferecia-me para ajudar na cozinha, na limpeza, mas a casa era cheia de empregados. Jardineiro, cozinheira, faxineira. Mais um ponto de interrogação na minha mente. Onde estava a simplicidade pregada? Onde estava a ajuda mútua, a família de fé que ele tanto falava? Ali parecia haver uma hierarquia bem clara: os que servem e os que são servidos. O pastor Elias, quando não estava na casa de oração ou em reuniões, era um homem diferente. A voz melodiosa do púlpito dava lugar a um tom autoritário, por vezes áspero, especialmente com a pastora Ana e os empregados. Ele dava ordens, exigia silêncio, reclamava do trivial. Ana, onde está minha camisa azul? Você não consegue organizar nada nessa casa? Ou, essa comida está fria, cozinheira, não é o que eu pedi. Eram frases que eu nunca imaginaria saindo da boca do homem de Deus. Eu me encolhia, tentava me ser invisível para não presenciar aquelas cenas. Uma tarde, ele estava na sala, assistindo à televisão. Uma novela dessas bem mundanas que ele tanto condenava nos cultos. Ele gargalhava alto das cenas, com um copo de uma bebida que não parecia ser água, na mão.
Quando me viu, o sorriso se desfez e ele pigarreou, ajeitando a postura. Dona Elisa? Que bom vê-la! Estava apenas relaxando um pouco. O fardo da obra é pesado, não é? Ele tentava retomar a postura de líder espiritual, mas eu já tinha visto demais. A máscara havia trincado e eu via um pedacinho da face real por trás dela. O luxo, que antes eu justificava como benção, começou a me incomodar. Relógios caros, roupas de grife, objetos de arte que eu sabia valerem fortunas. E ele ostentava isso, mesmo que de forma sutil, em cada detalhe da casa. Enquanto isso, na casa de oração, ele pedia sacrifícios aos fiéis. Pedia para que vendessem o que tinham para ajudar a obra. A contradição era gritante, um nó na minha garganta que não me deixava dormir direito. A pastora Ana... a pastora Ana... Ela era um capítulo à parte. No púlpito, uma força, uma oradora inspiradora. Em casa, uma sombra, calada, submissa, com um olhar que parecia carregar um peso imenso. Eu a via chorar em silêncio no jardim ou nos cantos da casa. Eu tentava me aproximar, oferecer uma palavra de conforto, mas ela sempre se esquivava, com um sorriso triste. Está tudo bem, irmã Elisa. São só coisas da vida. Mas eu sabia que não estava. Eu via o medo nos olhos dela, o cansaço na sua alma, e percebia que ela era tão prisioneira quanto eu, ou talvez até mais. Aquela casa, que para o mundo era um símbolo de fé e prosperidade, para mim estava se tornando uma prisão dourada. Os ruídos de uma verdade incômoda estavam cada vez mais altos. O pastor Elias, que parecia um santo no púlpito, estava se revelando um homem comum, com falhas, com vaidades, com um temperamento difícil. E a imagem de perfeição que eu havia construído dele, tijolo por tijolo, estava começando a desmoronar bem diante dos meus olhos. E a dor da desilusão, essa era um fardo mais pesado do que qualquer telhado desabado. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o que era antes uma mera suspeita se solidificava em certeza. A casa do pastor Elias não era apenas um palco de luxo escondido, era um centro de controle. Não só a ele, mas a pastora Ana também, embora com um papel mais discreto, participava ativamente de uma engenharia social complexa, moldando as mentes dos fiéis de uma forma que me causava arrepios. No púlpito, a mensagem era de amor, de liberdade, de salvação. Em casa, ou nos bastidores das reuniões com a equipe mais próxima, a conversa era outra. Eu ouvia trechos. Fulano está questionando demais. Precisamos reforçar a importância da obediência. Ciclano está demorando para entregar o dízimo. Vamos visitá-lo para lembrá-lo das promessas e das maldições. Tudo era sobre controle, das vidas, dos pensamentos e, claro, do bolso dos fiéis. O pastor Elias tinha um talento para manipulação. Ele usava a culpa, o medo do inferno, a promessa de bênçãos materiais para manter as pessoas presas. Eu o via praticar seus discursos no espelho, ajustando as pausas, as entonações, o momento certo de derramar uma lágrima falsa. Ele era um ator brilhante. E eu, que o admirava tanto, me sentia como uma tola por ter sido tão facilmente enganada. A cada dia, eu presenciava situações que me chocavam. Fiéis que se sacrificavam para dar o pouco que tinham, enquanto a despensa do pastor transbordava de alimentos finos e importados. Via a equipe da casa de oração que trabalhava incansavelmente, sendo tratada com desdém, com salários irrisórios, sob a justificativa de que estavam servindo a obra. Mas a obra parecia servir apenas aos interesses de Elias e sua família.
Descobri também sobre a forma como eles exerciam influência sobre a vida pessoal dos membros. Jovens que queriam se casar, mas eram desencorajados se o parceiro não fosse ideal para os planos da instituição. Famílias que eram pressionadas a vender seus bens para fazer grandes ofertas em troca de bênçãos que nunca chegavam, ou que, quando chegavam, pareciam forçadas, artificiais. Tudo era calculado. As curas eram encenadas, os testemunhos eram ensaiados. O milagreiro, na verdade, era um roteirista meticuloso. A pastora Ana, com o tempo, parecia cada vez mais infeliz. Ela era bonita, elegante, mas o brilho nos olhos havia sumido. Eu a via com frequência com um olhar distante, quase vazio. Certa vez ouvi uma discussão acalorada entre eles, onde ele a diminuía, a humilhava com palavras cruéis. "Você é inútil, Ana. Sem mim você não é nada." Ela chorava em silêncio. Eu queria abraçá-la, mas o medo me paralisava. O medo de que, se eu interviesse, eu também me tornasse um alvo daquela crueldade silenciosa. O pastor Elias tinha uma equipe de segurança ou apoio, que na verdade funcionava como seus olhos e ouvidos na comunidade. Eles monitoravam os membros, reportavam quem estava questionando, quem estava se afastando. Havia uma atmosfera de vigilância constante, um medo sutil que pairava no ar. Se alguém ousasse discordar publicamente, era difamado, isolado ou publicamente repreendido em um culto como um instrumento do mal. A fé que deveria libertar estava aprisionando. Eu, Elisa, vivia em um dilema terrível. A minha fé naquilo que eu sempre acreditava estava se desintegrando. O homem que eu via como a representação de Deus na terra, na verdade, era um mestre da ilusão, um manipulador. O luxo, o controle, a hipocrisia, tudo aquilo era o oposto do que ele pregava. Eu me sentia presa, testemunha de uma farsa gigantesca. O medo de ser a próxima a ser desmascarada, de ser exposta como alguém que perdeu a fé, me sufocava. As fissuras na minha imagem do pastor Elias agora eram abismos. E a minha alma, a minha alma clamava por uma verdade, por uma pureza que parecia não existir mais dentro daquelas paredes. Viver naquela casa era como morar dentro de um teatro. De dia, a encenação da perfeição, da devoção, do luxo abençoado. De noite, as cortinas se fechavam e eu presenciava os bastidores sujos, as falas ensaiadas, a hipocrisia nua e crua. Minha mente era um campo de batalha. O que eu havia vivido por décadas, a fé que me sustentou, estava em xeque contra a realidade brutal que se descortinava diante dos meus olhos. Eu tentava encontrar justificativas. Talvez ele esteja cansado, talvez seja o peso da liderança. Ninguém é perfeito. Mas as desculpas se esgotavam. Eu via o pastor Elias tratar a esposa com desdém, os empregados com arrogância e os fiéis com uma mistura calculada de carisma e manipulação. Ele não era um homem de Deus, era um homem que usava Deus para seus próprios fins, e isso me corroía. A pior parte era a solidão. Eu não tinha com quem conversar. A pastora Ana vivia sob um véu de tristeza e medo, e eu temia que, se eu ousasse falar, ela me denunciaria ao pastor Elias, ou que eu a colocaria em ainda mais perigo. Meus filhos? Eles ainda admiravam o pastor. Como eu explicaria a eles o que estava vendo? Como eu derrubaria um ídolo que eles e eu havíamos construído por tantos anos? A dor de ter sido enganada era grande, mas a dor de ver a cegueira de quem eu amava ainda era maior.
Eu comecei a evitar o pastor Elias. Evitava a sala, os horários em que ele estava em casa. Me recolhia ao meu quarto, passava horas lendo a minha Bíblia. Mas agora com um olhar diferente. Eu procurava as palavras, as mensagens de amor, de justiça, de verdade. E via o quão distante o comportamento dele estava daquilo que eu lia. A fé que me salvava no passado estava me condenando no presente, por me fazer cúmplice, pelo meu silêncio. Houve um momento, lembro-me bem, o pastor Elias estava em um telefonema e ele não sabia que eu estava perto da porta. Ele falava sobre otimizar os rendimentos da comunidade e a forma como ele falava não era de quem cuidava de almas, mas de quem lidava com um negócio. Ele mencionou ajustes contábeis e doações direcionadas. Não eram palavras que um pastor usaria. E o tom, um tom frio, calculista, que me gelou até a alma. Naquele dia, a confrontação aconteceu dentro de mim. Eu não podia mais fechar os olhos, eu não podia mais fingir. Eu era testemunha de algo que ia contra tudo que eu acreditava. A minha fé, que era pura e simples, estava sendo usada para enganar outros fiéis, para enriquecer uns poucos, para construir um império de falsidade. Eu me sentia suja por compactuar com aquilo, mesmo que em silêncio. Eu precisava sair dali. Precisava me libertar daquele fardo, daquele peso da verdade que me esmagava. A decisão foi dolorosa. Eu havia chegado ali buscando refúgio, buscando consolo, e encontrei uma verdade que me feria mais do que a perda da minha casa. Eu não sabia para onde ir. Meus filhos tinham suas vidas. Eu não queria ser um peso. Mas ficar ali significava morrer por dentro. Significava sufocar a minha própria voz, minha própria consciência. E eu, Elisa, não podia mais fazer isso. Eu não podia mais viver sob a sombra daquela máscara dourada. Eu precisava de um plano, de uma estratégia, uma forma de sair, de expor a verdade sem causar um escândalo que machucasse mais pessoas do que já estavam machucadas. A noite virou minha aliada. Eu passava horas em claro, pensando, relembrando cada detalhe, cada conversa, cada gesto suspeito, as palavras do pastor, as lágrimas da pastora Ana, o silêncio dos empregados. Eu comecei a fazer pequenas anotações, discretamente, em um caderno velho que encontrei. Não eram provas de crime, não. Eram provas de hipocrisia, de uma desconexão total entre o que era pregado e o que era vivido. E aquela era a minha arma, a arma de uma velha, ingênua para o mundo, mas que agora enxergava a verdade. A decisão estava tomada. Eu não podia mais ficar. Minha alma não aguentava. O peso da verdade era sufocante. Eu precisava de um plano de saída, algo discreto, que me desse a liberdade e a chance de, no meu tempo, expor aquilo que eu havia visto. A recompensa não seria vingança, mas a busca pela autenticidade, pela verdade e a proteção de outros que, como eu, ainda estavam cegos. Um dia, o pastor Elias anunciou uma viagem de missão de uma semana. Ele e a pastora Ana iriam. Seria minha chance. Sem que ninguém percebesse, comecei a juntar minhas poucas coisas, minhas anotações e o pouco dinheiro que eu havia economizado ao longo dos anos vendendo meus bolos na feira. Algo que eu fazia secretamente, sem que ele soubesse, para ter minha pequena reserva. E eu chamei um táxi, discretamente, e parti. Sem despedidas, sem explicações. Apenas uma pequena nota para a cozinheira, dizendo que precisava resolver assuntos urgentes de família. Saí daquela mansão com o coração apertado, não de tristeza pelo que deixava, mas de alívio por me libertar. Eu não tinha um destino certo, mas tinha a certeza de que estava no caminho certo.
Fui para a casa de uma amiga antiga que vivia em outro bairro, longe dali. Ela, que sempre desconfiou do brilho excessivo do pastor Elias, me acolheu sem perguntas. E foi com ela que comecei a compartilhar minha história em fragmentos, testando o terreno, medindo a reação. Com o tempo e com o apoio da minha amiga, eu comecei a escrever. Comecei a registrar tudo que vi, tudo que senti, cada detalhe, cada inconsistência, cada palavra manipuladora, não para difamar, mas para alertar, para mostrar o perigo das máscaras, do poder sem limites, da fé, que vira ferramenta de controle. Minha recompensa não seria o reconhecimento, mas a possibilidade de abrir os olhos de outros, de salvar alguém daquela mesma desilusão que me machucou tanto. A pastora Ana, ela me procurou meses depois, discretamente. Eu a encontrei num café, longe do alcance dos olhos do pastor. Ela estava abatida, mas pela primeira vez vi um brilho de esperança nos olhos dela. Ela me agradeceu. Você teve coragem, Elisa. Eu não tinha. Mas você me abriu os olhos, me deu força. Ela também estava planejando sua saída. E juntas nós nos tornamos mais fortes, apoiando uma a outra em busca de uma vida mais autêntica. Eu não voltei para aquela comunidade de fé. Minha fé não acabou. Ela se transformou. Ela se tornou mais profunda, mais verdadeira, menos dependente de um homem ou de uma instituição. Eu encontrei uma pequena casa de oração simples, em um bairro humilde, onde a pregação era sobre amor, sobre compaixão, sobre ajuda real, sem luxo, sem máscaras. Uma fé que se vivia, não se encenava. E ali eu encontrei a paz. A paz que o pastor Elias, com todo o seu luxo e seu poder, nunca teve. Hoje eu sou uma senhora de 70 anos, que não tem mais casa própria, que não tem fortuna, mas que tem algo muito mais valioso. A verdade. A verdade sobre o que eu vi. A verdade sobre a hipocrisia que se esconde atrás de máscaras douradas. E a verdade sobre a autenticidade da fé, que não está em prédios luxuosos ou em discursos grandiosos, mas no coração de cada um. Minha recompensa foi a liberdade. A liberdade de enxergar, de falar e de viver a minha própria verdade, sem medos, sem máscaras, com a alma leve. E essa, meus caros, é a maior bênção de todas. O pastor parecia um santo, sim, mas foi quando eu morei na casa dele que eu descobri que os verdadeiros santos, às vezes, são aqueles que ousam quebrar o silêncio e viver na luz da verdade.